Olá, amigos e irmãos, bem-vindos novamente. É cedo ainda, vou te mostrar aqui, tá chovendo, está escutando aí a água cair. Ó, bom, reparando que minha casa tá por terminar ainda. Olha lá, ó, viu? Não sei se você consegue ver, né? Ó, pra cá chove. Tá chovendo a garoazinha, aqui tem um terreno acima da minha casa. Aqui em cima, olha lá, tá vendo? Vou mostrar pra lá, ó. Viu? Ó. Como chove. Tá chovendo. Viu? É isso aí. Uma chuvinha gostosa lá fora, tomei um cafezinho. Fui na casa da minha mãe ontem. E lá tinha banana da terra, banana dessa de fritar, né? Ou cozinhar. Eu peguei lá umas bananinhas e trouxe. E eu gosto de tomar com café de manhã cedo, tá entendendo? Mas então, vamos falar de um assunto rápido aqui. Não quero assim demorar tanto tempo para conversar com você, vamos um bate-papo. Né? Você está vendo meu cabelinho já está na hora de cortar, né? Eu acho que ele já passou do ponto, né? Então, vamos falar de um assunto importante que trata-se que envolve o comportamento humano, seja a pessoa cristã ou não. Esse tipo de comportamento, o ser humano, o indivíduo, ele já cresce com ele e com os ensinamentos, com as orientações dos pais, na escola, e de todas as pessoas envolvidas em torno daquele ser humano que nasceu, cresceu, passou pela fase de criança, adolescência. Dependendo da forma que essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem recebeu esse ensinamento para controlar esse tipo de comportamento, a pessoa ela passa a viver de uma maneira mais social, né? Compartilhar com as pessoas sentimentos. Se isso não ocorrer, nós caímos, né, numa situação desta aqui, quer ver? Hoje nós vamos falar do egoísmo, tá? Egoísmo. Vamos ver o que é egoísmo? Egoísmo, significado do egoísmo. Vamos lá, um bate-papo aqui. No dicionário, o egoísmo, o primeiro, ele é um substantivo masculino. E ele vem aqui, o primeiro exemplo de significado do egoísmo é amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outrem ou de outro. 2. Exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo, orgulho e presunção, né? Parece dois termos aí, né? Para poder sintetizar melhor essa situação. Eu vou ler um outro significado sobre egoísmo aqui, para que nós possamos entender. Vamos lá. Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Nesse sentido, é o antônimo de altruísmo, ou seja, esta pessoa, a pessoa que é egoísta, né, que tem esse comportamento egoísta, ela entende que ela nunca erra. Ela entende, dentro da cabeça dela, ela entende que ela nunca comete falhas.
Ela entende que ela nunca ofende o seu semelhante. Ela entende que ela está acima dos interesses dos outros. Você está entendendo? Então, pode acontecer esse tipo de comportamento egoísta, né? Você vai fazer a pergunta, você que é cristão, mas e na Bíblia? Tem algum exemplo que possa nos dizer sobre egoísmo? Vamos lá? Vamos ver aqui. Vamos ver rapidinho para nós podermos conversar, que eu não quero tomar o seu tempo. Tá bom? Vamos ver aqui alguns versículos que contrapõem o egoísmo ou que falam do egoísmo. Ó, aqui tem uma passagem bíblica que está em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 a 5, que é o contraposto do egoísmo, né? O que que diz? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não porta com indecência. Não busca os seus interesses a si só. Não. Quem ama partilha. Está entendendo? Se alguém está vivendo com uma pessoa, casou, está vivendo com uma pessoa e não consegue compartilhar o seu amor com ela, ou vive o individualismo dentro da mesma casa, não é amor, tá? Por isso que o versículo diz que o amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Em Filipenses 2, verso 3, tem outra passagem que diz, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Ou seja, às vezes nós, no nosso caminhar, nós queremos que as nossas convicções sejam sempre válidas. E ficamos irritados quando alguém discorda da gente. Quando alguém... Nós vivemos num mundo onde as pessoas, Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher. Já lá no início, no jardim do Éden, Adão e Eva, eles escolheram, eles tomaram a decisão por si só, mas eles assumiram a responsabilidade a partir do momento que eles quebraram um mandamento divino. Preste atenção, eles quebraram um mandamento divino, tá certo? É diferentemente de uma pessoa e outra, né? O que está dizendo aqui? Nada façais por vanglória, ou por contenda, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Ou seja, se eu tenho direito, o outro também tem. Se o homem que é esposo tem direito, a esposa também tem. Respeitando ambos os níveis um do outro. Você está entendendo? Outro sim, ninguém busque o proveito próprio, 1 Coríntios 10, 24. Antes, cada um o que é o do outro. Ou seja, se nós vivemos numa sociedade, nós temos que trabalhar para que todos também estejam bem. Que adianta eu estar bem e o meu próximo estar chorando ao meu lado? Para isso, o nosso lado humano precisa acontecer, de nós partilharmos, né? Quando alguém está passando necessidade, a gente não tem muito, mas eu tenho 1 quilo de arroz, outro tem 1 quilo de feijão, outro tem um sabonete, outro tem uma lata de óleo. Nós juntamos isso tudo, fazemos uma cesta básica e doamos para aquele que está passando necessidade. É isto que é o lado humano das pessoas para o qual Deus criou. Agora, quando somos egoístas, alguém diz assim, antes fulano do que eu. Isso é ser o egoísmo, né? Outro sim, eu só estou lendo aqui esse ponto. Olha só, Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra é perversa. Ou seja, se você for olhar na história, grandes homens no cenário mundial, se tratando de nações, levaram nações
inteira a guerra apenas por causa de um pensamento que ele tinha. Ele tinha um plano, um pensamento, e ele não tinha como executar sozinho. Ele conseguiu persuadir toda uma nação a se envolver num conflito que não ia levar em nada, simplesmente para que a sua mente fosse, aquilo que ele pensava fosse colocado em evidência. Eu quero assim e vai ser assim. Você está entendendo? Aconteceu muito isso. Muitos reinos se deixaram de existir por causa do egoísmo dos seus regentes, de não ouvir os seus anciãos, de não ouvir. Quando nós voltamos lá na Bíblia Sagrada, quando Salomão ele deixa de reinar, ele deixa de reinar. Salomão partiu dessa vida para outra. Agora os filhos assumem. O filho que assumiu, era um costume pedir conselho aos anciãos. Ele foi lá e pediu conselho aos anciãos. O ancião falou assim: olha, teu pai, ele deixou uma carga muito pesada para o povo, então não pese mais sobre o povo, cuide do povo, não aumente os impostos para que o povo não venha sofrer. Aquele jovem rei, o que ele fez? Ele disse: eu estou ouvindo os mais velhos, eu vou ouvir os mais novos. Foi ouvir os seus colegas, né? Se fosse hoje, os colegas de faculdade ou alguma coisa assim, ou colega de passeio. E os colegas falaram assim: se o seu pai cobrou tanto, você deve cobrar 4 vezes mais. Consequência, o reino se dividiu em 2 reinos. O reino de Israel se dividiu em 2 reinos por causa dessa decisão egoísta, egocêntrica de uma pessoa que queria impor o seu pensamento e não ouvir um pensamento ou um conselho equilibrado que manteria aquela nação de pé. Eu sempre digo que o mundo está de pé hoje por causa de meia dúzia que tem juízo. Porque você está entendendo? Bora para a gente terminar. Então o egoísmo, a pessoa pensar em si só, antes de nós olharmos para o próximo e ficarmos julgando ele, nós temos que olhar para nós. Se eu critico o trabalho de um irmão meu, ou seja, eu tenho que pensar antes, o que eu estou fazendo para contribuir, para ajudar naquele trabalho? Você pensou nisso? Se eu critico uma ação de alguém que está fazendo alguma coisa, de alguma forma, do seu jeito, está tentando ajudar, mas eu não produzo nada, eu estou sendo um egoísta que não produz nada. Simplesmente um egoísta que não produz nenhum tipo de benefício, nem para mim mesmo, porque eu estou se autodestruindo, né, olhando a vida do outro. Olha só, o provérbio em Romanos diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. O que é bom para edificação? Naquilo que constrói amizades, naquilo que constrói irmandade, naquilo que constrói sentimentos positivos, que não há, quando há isso, não há briga, não há contenda, não há inveja, não há divisão, não há separação, não há ninguém querendo tirar a vida de alguém, porque o egoísta, ele não gosta que outra pessoa apareça mais do que ele. Isso gera morte. Acontece isso muito no cenário político, acontece isso muito na vida de grandes personalidades. Você está entendendo? Porque a pessoa não aceita que o brilho do outro ultrapasse o seu brilho. Isso é egoísta, né? O livro de Provérbios diz assim: não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descurva o seu coração. Marcos 12:31. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então eu quero parar por aqui, alguns versículos bíblicos que falam sobre o egoísmo. Então, se nós não administrarmos bem o nosso comportamento, nós podemos ter um comportamento egoísta, né? Onde entendemos que ninguém pode crescer. Há pessoas que acham, por causa
da comunidade onde uma pessoa mora, que aquela pessoa não tem condições de alcançar grandes projetos na sua vida, simplesmente porque ele é pobre. Lembra de Jesus? Quando Filipe falou para Natanael que viu o Nazareno, o que Natanael disse? Porque Nazaré é uma cidade muito pobre. O que Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós julgamos muito com os nossos olhos. Às vezes julgamos com os nossos olhos, sem ao menos entender a história daquela pessoa. Muitas das vezes a pessoa julga aquela pessoa de um jeito e ela não é daquele jeito. Então nós precisamos ter esse pensamento, um pensamento em que se aquela pessoa ela é passiva de errar, eu também sou. Não pode, quando o indivíduo, o outro colega cometeu uma falha, eu descer o pau nele, né, ou condenar ele para o resto da vida, e quando eu cair no mesmo erro, eu pedir misericórdia. Isso ultrapassa os limites do egoísmo, não é verdade? A pessoa está cega de mente, que ela acha que o mundo vive só em torno dela. Não. Deus criou os céus e terra e deixou para toda a humanidade. Cabe a nós agora criar condições favoráveis para que todos nós, começando dentro de casa, possamos viver bem uns com os outros. Isto é agradável a Deus, Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe. É apenas um bate-papo. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Esse assunto ele tem muito mais muito mais diretrizes para ser expostas, mas o tempo é curto para isso. Portanto, só te dei uma prévia. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.